nossa mente, para que nós possamos enxergar as bênçãos que tem na nossa frente. Pode fazer também com que você possa enxergar que a tropa de anjos que está contigo é muito, mas muito maior que a tropa de anjos que está comigo. Que nós possamos sempre render graças a Deus. Queridos, agora, pode ver, Júlio. É o momento de eu explicar o nosso código. Na verdade, eu devia ter explicado isso quando eu falei a primeira vez, mas como o Bebeto também não tem memória. Se eu não tiver um papel na mão, eu não lembro o que eu tenho que fazer. Então, eu vou explicar agora. Nosso código secreto é, digamos que meio que um enigma para você trabalhar a sua mente, pensar nos personagens, nas histórias bíblicas, e você vai ser algo de graça. Você vai ganhar algo, se você, é claro, né, decifrar o nosso código secreto. Vai ganhar um CD do Gabriel Gomes. Bom, aqui o primeiro foi um exemplo. Eu fiz um exemplo para vocês poderem entender. O código ali é Lia, a palavra Lia. Para descobrir a palavra no qual Lia está, basta dizer o nome de um guerreiro. Ou seja, esse trecho Lia, essa palavra Lia, é um pedaço de uma outra palavra. Ele está contida em uma outra palavra. Vocês precisam saber quem é o guerreiro que contém Lia. Oi? Tá, é só um exemplo. Relaxem, não fiquem tensos. É só um exemplo. Não está falhando nada. Tá, ok. Chuta aí. Quem seria? Ah, que bonito. Pode passar o outro slide. A resposta é Golias. Ok? Entenderam como é o negócio, né? Agora vamos para o oficial, gente. Lembrando que... O que foi? Não, Leão. Então. Armários uns aos outros. Oficial, lembrando que eu vou dar esse tempo para vocês e só será revelado no final. Depois da mensagem, depois da oração, eu vou vir aqui e vou dar a oportunidade. Quem sabe levantar a mão, a resposta certa, você vai receber o seu presente. E ali está, o código é tolo. Para descobrir a palavra na qual tolo está, basta dizer um nome atribuído a Jesus. Pense em um dos nomes que é atribuído a Jesus. Se estiver contigo tolo, essa é a resposta. Guarda para você que no final eu vou revelar, ok? Boa noite, igreja.
você esse negócio de igreja do negão. Que negão é meio escandaloso, sabe? Pegando esse meio fogo aí, tirando. Glória a Deus, amém. Se for é branco, também tem esse fogo, também tem alma dele. Sempre esse bem-vindo na igreja de negão. Bem, a gente vai fazer agora uma parte muito importante, gente, que é o momento de oração. Sem oração não existe vitória, sem oração não existe renovo, sem oração não tem como nós botarmos as telas para correr na nossa vida. Não tem jeito. E nós temos passado um dos piores tempos da história. É difícil porque a gente não conhece muitas pessoas, mas quando a gente começa a conversar com seres humanos, a gente vê, independente de credo, independente de religiosidade, as pessoas estão passando por temas assim que a gente não consegue nem olhar. Às vezes eu quero ajudar alguém, mas aí quando me deparo com a minha vida, eu vejo que a minha vida está tão atribulada, às vezes a gente não consegue nem sair do chão, às vezes a gente não consegue nem olhar para a gente. E pela misericórdia do Senhor, o tempo está passando muito rápido, porque nós não aguentamos nessa terra. Sabe, isso está mundial, a gente está vendo aí a guerra na Síria, e eu estou vendo pessoas que professam a fé cristã, até padres sendo decapitados simplesmente porque acreditam e estão proclamando o nome de Jesus. Isso não está sendo fácil. E por isso ainda havia alguns problemas dentro da nossa vida que nos machuca tanto que às vezes a gente não consegue lidar. Eu queria convocar vocês a se levantar e nós orarmos ao nosso Deus. Queria pedir a ajuda do Júlio para jogar um fundo, eu achar aqui as luzes. E antes de eu poder fazer a oração e receber por todos vocês, eu queria que vocês abrissem os braços aí. Isso. O irmão que está do teu lado, abraça ele. Pega na orelha, na bochechinha dele. Pega na bochechinha dele. Abraça ele e fala: quero ir para o céu com você. Agora preste bem atenção na intercessão agora. Negão, branco, todo mundo junto. Você vai ganhar o teu irmão do lado, a gente vai deixar vocês durante um minuto orando por ele. Se você está sozinho, Gabriel, acaba de ser. Se você não está com dupla, está em 3 isso comigo. Mas o que nós não podemos, queridos, eu queria agora pedir só a sua habilidade nesse momento, é deixar Satanás levar o que nós mais amamos. A gente brinca no começo, mas às vezes a gente tem medo de retornar para casa. O tempo está passando. E às vezes a gente consegue ouvir até o sussurro de Satanás, sabe? Muitos problemas. Esse ano está sendo um dos piores anos da minha vida. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui de pessoas que estão passando coisas que eu não estou passando. E a gente crê num Deus que nos salvou, que nos modifica e transforma toda a nossa história, somente quando nós abrimos os nossos corações. Não podemos ficar parados esperando Satanás levar-nos o negócio. Não podemos ficar parados esperando nossos familiares sendo torturados, chorando e simplesmente sabendo que nós temos uma bomba nuclear nas nossas mãos, ou melhor, quando nós nos ajoelhamos, que é Jesus. Eu quero te chamar hoje, deixa o teu coração, abre o teu coração. Sabe muito bem que Deus tem te trazido até aqui, olha os teus problemas, mas mesmo assim Deus tem te botado no colo, te trago até aqui. Eu quero te chamar hoje, exército do Senhor, a clamar por Jesus. Vou dar um minutinho para vocês, intercederem por mim. Mas não ore como os judeus oraram. Ore, abre o teu coração, ore, clame, chame de Deus. Nós teremos a vitória em nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor Jesus, o teu exército está aqui na tua igreja hoje, te clamando, orando por ti. É bem verdade, Pai, que dia após dia está cada vez mais doloroso viver como cristão. Dói, porque às vezes nós entramos no nosso quarto e olhamos para aquele retrato, olhamos para aquelas fotos, olhamos para pensamentos e momentos que nós éramos melhores do que hoje. E às vezes nós não conseguimos ver nem emaranhado o problema que o inimigo lança sobre nós. E nós não conseguimos entender que o nosso Deus vai fazer sairmos desse lugar.
Nós às vezes não entendemos, sabemos pelo patrimônio pelo qual nos estudamos, que essa ferida não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas, Senhor Jesus, às vezes fica muito difícil, Pai. Fica muito difícil de orarmos e acreditarmos que nós não vemos o milagre. Às vezes, como nós, mesmo pregando e falando, nós nos tornamos com um problema, precisamos ver. Sabemos que cristão de verdade, Pai, não precisa ver. Nós o que precisamos é crer no Senhor. Pai, toca no coração dessas pessoas que estão desempregadas. Que o Senhor vai abrir uma porta de Deus na hora certa. Nós às vezes não recebemos as nossas bênçãos que não estamos preparados. O Senhor abre, segura e impede de recebermos por amor a nós. Pai, estou falando de pessoas que têm o coração machucado, sentimentos, ambições, sonhos que não realizaram e foram frustrados. Apacenta o teu povo, Jesus, para entendermos o momento certo de andarmos ou pararmos, o momento certo de recebermos a glória do Senhor. Pai, prepara a tua igreja para ver o Senhor voltar. Prepara a tua igreja para que nós possamos ser um cristão, ao ponto de falar, pode levar, mas a minha família não. Vamos guerrear em nome da minha família. Pai, vou interceder, vou ajoelhar, vou jejuar. Prepara o teu povo. Pai, proteja as pessoas na Síria. O massacre está sendo muito. Eu vi alguns vídeos que estavam terríveis, que às vezes por olharem que você era cristão. Meninos e meninas estão sendo decapitados, vivos, Jesus, porque não negam o seu nome. Te imploramos, meu Pai, que o Senhor desça para chegar no seu povo. Mas não para recebermos bênçãos materiais, mas em sim, Pai, corações mais fortes para aumentar a chicotada do mal. Porque sabemos que a nossa glória não é nessa terra. Então prepara o cristão para ver a nova Jesus. Estamos com o Senhor. Proteja e toca no coração das visitas que vieram a visitar. Não estão aqui à toa, Senhor. Não estão aqui simplesmente porque eles quiseram ver. O Senhor escolheu esse momento desde o fim. Trabalhe, lapide e transforme e devolva novamente para o mundo de uma forma muito melhor. E nós, Pai, na sua presença, somos muito mais que vencedores. Em nome do Senhor Jesus, te agradeço. Boa noite. Boa noite. Bem, chegamos no momento do nosso sorteio. E hoje é um sorteio especial, né, Lúcia? Para quem é esse sorteio? Boa noite, gente. Nós estamos muito felizes com essa programação e com certeza Jesus também está muito contente. E esse sorteio especial só podia ser para quem? As joias da noite, as visitas. Que sejam todas muito bem-vindas em Jardim Novo. Vamos sortear agora 5 números e veremos quais são os felizardos dessa noite. Número 13. Sexta-feira 13. Número 13. O que será aí? Sorte azar. Número 13. 2013, é mesmo. Loísa. Loísa! Ela tá me acreditando, sexta-feira 13. Olha a Loísa aqui. E aí, foi emocionada com o bebê? Que isso, Loísa? Vem aqui para receber, vem aqui para receber. É o seu presente de sexta-feira 13, no seu número 13, do ano de 2013. Nossa meditação, que você possa meditar todos os dias, Deus calma o seu coração. Próximo número. 14. Essa sequência aí tá. 14, Isabelle. Ah, mentira. Elas chegaram juntas e vão receber as bênçãos. Ih, suas mães? Caramba.
saudável é muita sorte ser uma família saudável. Essa família vem com tudo. Livro Visão Apocalíptica. Tira a foto. Deus abençoe essa família, então. Nosso número. Sacode do direito. Número 10. É uma visita. É um homem. O nome dele é? Rodrigo. Visita. Não é você, Rodrigo. É ele, Rodrigo. Você não é Visita. Tá espertinho. Você não é visita, Rodrigo. Camisa aqui personalizada. Chique, é? Muito bom. Sacode isso aí. Vai, vai. 5. Número 5. Quem é? Esse aqui, ó, veio direto das histórias da Bíblia. Oba Dias. Nosso amigo Oba Vai ser Dias. parte do nosso congresso. Só visita. Eu vou te dar uma melhorada aqui. Ó. DVD revista. Olha só. Já foram quantos? Nem contei, contou? Agora é o último. É o último? Último. E quem será, hein? 12. Meu Deus. Quem é a Bruna? É. DVD. Bruna, Tem eu vou fazer um desafio com você. Peraí, deixa eu falar, depois eu te falo mais ou menos. Como você já está no ministério, né? Já conhece Jesus, conhece suas verdades, eu vou te convidar e já impor que tal você doar o seu brinde tão especial, vai ser bem mais útil para uma visita não adventista. Você aceita o desafio jovem nessa noite? Essa menina tem coragem, tem coragem. Mas tem que ter coragem para aceitar o desafio. Você já tem uma visita que você quer dar? Então quem é? Fernanda. Fernanda, nós iríamos te indicar, tá vendo? É de Deus para você. E direto do céu. Pode também, pode também. Calma aí, você vai falar. Olha só, nós ficamos sabendo que você, junto com a Sandra, é isso? Pode se ligar para mim, que eu possa conhecê-los. Lindas, né? Chegaram todos, já chegando ali juntinho. Vocês foram convidadas pelas meninas, mas também já conhecem a Igreja Adventista. Pelo programa